Alguns dos senhores conhecem, até profundamente, o chamado processo dos 21 dias, o viver de luz ou ainda o respiratorianismo, mas outros ainda não. Por isso é importante, dignos de pronto, estabelecermos aqui uma definição. E, em linhas gerais, a grosso modo, podemos definir o viver de luz como uma versão moderna com uma roupagem atual para uma tese espiritualista milenar, a de que, abre aspas, é possível ao homem, quando em perfeito alinhamento consigo mesmo e com o universo, de viver fisicamente sem a necessidade do alimento físico, fecha aspas, ou seja, a tese de que é possível ao homem, quando sob esta especial conexão espiritual, de viver sem o alimento por meses, por anos e mesmo por décadas. Este é o tema do nosso atual vídeo. Entretanto, não apenas isso, vou aqui principalmente posicionar a minha própria experiência com este processo em minha juventude, tanto nos seus aspectos luminosos como também mais trevosos ou mais densos, bem como posicionar alguns outros casos clássicos ao longo da história de personagens que talvez você conheça. Sejam, portanto, dignos irmãos e irmãs, muitíssimo bem-vindos a este que é o nosso vídeo 141, 141º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Bem, e o primeiro ponto aqui a sublinharmos depois da definição, dignos, é de que não se trata este vídeo de um incentivo irresponsável e tresloucado para práticas espirituais um tanto quanto mais aventureiras e perigosas. Muito pelo contrário. Devo de pronto já posicionar que eu mesmo tive que ser impedido por forças internas e externas neste caminho, por se tratar de algo um tanto quanto mais perigoso e não cientificamente comprovado, podemos assim dizer. Bem, para mim, como é que ocorreu e como se deu o processo? Eu ali por volta dos meus 20 e poucos anos, quando realizei algumas peregrinações, até hoje realizo algumas outras, mas, enfim, algumas peregrinações especiais ali nos meus 20 anos, especialmente quando as fiz com o Frater Petros, aqueles que acompanham as nossas fotografias lá no Facebook, principalmente, ainda não existia o Instagram, veio depois, mas até nas fotografias antigas do Instagram, vão verificar que fiz algumas peregrinações internacionais quando ainda era monge, ou seja, quando ainda era um frade carmelita. E neste processo, especialmente quando fui a Lima, eu fui incumbido, seja lá porque ideias internas forem, da ideia de que eu deveria viver de luz, passar pelo processo dos 21 dias e experienciar esta modalidade de vida, ou seja, comecei, mesmo sob um processo de peregrinação um tanto quanto mais intensa, a me abster da comida. Eu comia, a princípio, dignos nos primeiros dias, o mínimo possível. Tem até algumas fotografias e de outros personagens também que vou mostrar aos senhores aqui, quando eu passei pelo Chile, propriamente, quando passei pelo Chile, e outras fotografias também aqui com o Frater Petros, quando nós pegamos uma carona ali no deserto da Bolívia, no Chile, e outras tantas aqui quando cheguei também em própria Lima. Mas vejamos que eu comecei a me abster da alimentação, me preparando para uma chegada especial que foi na cidade de Lima, no Peru. Esta peregrinação se deu em grande parte em carona e em grande parte também a pé. Nós fazíamos longas caminhadas a pé, por vezes dormindo em barracas ou em carpas, como se diz no espanhol, morando ali propriamente pela rua, vivenciando esta peregrinação espiritual. Vejamos que é diferente, né? Já até explicamos sobre isso, existem tipos diferentes de viajantes. Existe o viajante turista, existe o viajante mochileiro e existe o viajante peregrino. Dentre os peregrinos existe aquele que é mais radical, ou seja, uma viagem de motivo espiritual,
de motivo transcendental. E nós éramos ali como monges carmelitas e estávamos sob uma égide e um trabalho mais radical. Então, por isso nós vivíamos a pé e íamos de carona, ou como se diz no espanhol, essa palavra não existe, carona, então se diz muito a dedo. Então se ia a dedo, se dormia pelas capas, enfim, mas é uma outra história, depois eu vou contar num outro vídeo como se deu esse processo das peregrinações. O fato importante hoje é que eu comecei a diminuir drasticamente a alimentação até chegar na cidade de Lima. E cheguei na cidade de Lima já até um tanto quanto abatido no túmulo de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, não sei se os senhores conseguem aqui ver essa fotografia, eu cheguei lá no túmulo de Santa Rosa de Lima, muito abatido, muitíssimo magro, abaixo do meu peso normal, que sempre já foi também muitíssimo magro, mas abaixo disto ainda, justamente porque estava sobre este processo. Agora, o que aconteceu, né, durante esse mecanismo? Isso me veio através de um livro chamado Processo dos 21 Dias. Esse livro é de uma australiana, se não me falha a memória, chamada Yasmarin. Esse livro ele relata todo um mecanismo e um processo que o indivíduo deve progressivamente colocar em movimento até ir se libertando das amarras da alimentação fisiológica e ir substituindo-a pelo processo de viver de prana. Em suma, o viver de luz trata disso, ou de nós passarmos a viver de prana, a vivermos de luz, enfim. Cientificamente, devemos aqui posicionar, isto é algo impossível. Entretanto, de acordo com esta linha espiritualista, isto é perfeitamente viável quando se estabelece esta conexão. O que me aconteceu antes de chegarmos aqui às vias de fato e algumas reflexões? Durante esse processo, eu sentia inicialmente muita fome, então eu tinha de fato ali muita fome nos primeiros dias, mas subitamente isso acontece muito para quem faz jejum, e claro, eu fiz um vídeo muito especial aqui sobre jejum, e esse vídeo sim, falando de forma responsável sobre o assunto, vou deixar aqui na caixa de comentários, quando você terminar esse vídeo sobre o viver de luz, veja as reflexões sobre o jejum, como colocar o jejum em prática, mas enfim é isto, e o jejum eu pratico até hoje, né, no mínimo uma vez por semana, me abstendo de alimentos. Mas vejamos, dignos, comecei a ter uma fome muito grande nos primeiros 3 dias. Depois disso, a fome ela simplesmente cessa. Chega um momento em que você não sente mais a necessidade do alimento, por incrível que pareça. E depois desse processo, até onde me vai a memória, o que veio foi uma força um tanto quanto grande. Então eu que estava junto com o Frater Petrus, um outro monge também, que vou até chamar futuramente aqui no canal, mas junto com o Frater Petrus, um grande alquimista, inclusive, eu estava nesse processo, mas ele não. Eu senti uma força muito grande. Comecei a caminhar um tanto quanto na frente, porque eu senti uma grande energia, uma grande disposição. Começou também, após ali o 6º, 7º, 10º dia de jejum, a me vir a falta de sono. Então eu dormia cerca de 2, 3 horas e acordava no meio da madrugada com uma mente muito efervescente em ideias. Comecei a escrever ali um livro com muitas ideias místicas, nem tratava de questões propriamente de magia prática, de poder do pensamento, enfim, de alquimia laboratorial, de ervas, não, mas tratava muito de questões místicas, de conexão com o universo, com a consciência superior, e isto era o que me vinha em grande conexão. Outra coisa também que me acontecia durante esse processo é uma abertura demasiadamente intensa da conexão com o astral. Então tinha muitíssimas visões, começava a ouvir vozes de maneira mais clara. Hoje em dia passo por este processo, mas todas as vezes que a gente abre, seja pela ayahuasca, já dei aqui o meu relato sobre isso num outro vídeo, ou quando a gente passa pelo processo de jejum continuado muito intenso, estes mecanismos, essas amarras mentais do raciocínio, da lógica, da mente objetiva são, enfim, colocadas em segundo plano, e o fluxo de ideias, de imagens astrais se intensificam em nossa mente. E foi isso que me aconteceu, um contato muito maior com o plano astral.
Quando eu cheguei finalmente no túmulo de Santa Rosa de Lima e também vi ali o túmulo de São Martinho de Porres, chamado São Martinho de Lima, São Martinho de Porres, né? São Martinho de Lima, que foi o primeiro santo negro das Américas, assim, canonizado, porque eles viviam também durante a sua vida com o mínimo de alimento, eram inéditas, ou seja, inédia é um termo também para o viver de luz. Então, quando cheguei nesse processo, cheguei nessa cidade, foi a grande apoteose. Eu tive, na noite em que estive propriamente no túmulo de Santa Rosa de Lima, no Peru, eu tive este sonho e ela me conduziu até a minha casa, astralmente, e lá tive essa visão de que eu estava sobre uma mesa, morto dentro de um caixão, sendo velado por amigos e familiares. E esta me foi a mensagem de que eu deveria parar com o processo, porque aquilo não fazia parte da minha história, da minha missão e da minha conexão espiritual. Em suma, claro, exceptuando aqui, tirando todos os detalhes, foi por este processo que passei. Tive um contato muito forte também com o São Martinho de Porres, enfim, com o São Martinho de Lima, com diversas outras entidades espirituais durante esse processo intenso de alimentação. Eu bebia, sim, muitíssimo pouco, o mínimo possível de água, por vezes suco, entretanto, a alimentação era reduzida ao mínimo, mas tive esta visão, este aviso cósmico de que aquilo não era para mim e de que eu viria a falecer, a passar pelo processo de transição, a encontrar-me com a morte física, caso não parasse com o processo. E quem me avisou isso foi a própria Rosa de Lima, que era ali o grande ponto de chegada durante a minha juventude neste processo. E a partir daí eu parei. Encontrei até no caminho um casal, nos deu uma carona, um casal num carro de argentinos, que também viviam, estavam passando por esse processo de purificação da alimentação, enfim, eles também, coincidentemente, ou seja, sincronicamente, isso foi também um grande encontro no meio do caminho e que me foi altamente significativo. Bem, agora vamos a algumas reflexões importantes, dignos. Veja que já até falei sobre isso em outras questões. Não é porque existe um caminho espiritual, existe um determinado tipo de dom, existe um determinado tipo de capacidade a ser desenvolvida que aquilo é para você. É importante que nós compreendamos que nem todos os dons, nem todos os caminhos são passíveis de serem desenvolvidos por todos os indivíduos. E isto acontece também no caso da inédia, ou seja, no caso do viver de luz ou de uma alimentação absolutamente mínima. É claro que cabe a todos nós direcionar, harmonizar, até mesmo isso utilizando o processo alimentar. Entretanto, não é para todo mundo o viver de luz. Pelo contrário, isso acontece em casos raríssimos. Talvez eu conheça encarnados fisicamente um ou dois indivíduos que de fato vivenciem este processo, mas nem fico também divulgando muito isso, eles também não divulgam porque não é algo que desperta nas mentes os melhores desejos e caminhos. Existem muitas pessoas um tanto quanto mais intensas, por vezes até com problemas psicológicos, que se embrenham por esta via e que se complicam. Existem sim casos de pessoas que leram este livro do Viver de Luz, que tentaram o processo e que vieram a óbito, enfim, que tiveram grandes complicações por conta disso. Então não é para todo mundo e não estou aqui recomendando. Não é o meu caso, eu passei pelo processo, vivenciei ele intensamente, de fato, vivenciei inclusive os aspectos dos desdobramentos astrais deste, mas não é e não foi o meu caminho e muito possivelmente não é de grande parte dos senhores que estejam aqui assistindo, não todos que estejam assistindo a este vídeo. Então essa é a foto que eu cheguei lá em Santa Rosa de Lima, né? No túmulo de Santa Rosa, aqui é a fotografia propriamente de Santa Rosa de Lima, ela que foi ali, viveu aproximadamente, se não me falha a memória, nos idos de 1500, 1600, em Lima, no Peru, e manifestava através da sua inédia, ou seja, da sua capacidade de mínima alimentação, grandes poderes. Ela vivia, em grande parte, sob a inspiração de uma outra santa, ainda mais antiga, que é Santa
aqui nós temos propriamente Santa Catarina de Sena, quase me falha a memória, Santa Catarina de Sena. Se você está acompanhando até aqui, claro, curta este nosso vídeo, deixe o seu comentário, a sua experiência, isso é importante. Se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe nos seus grupos espiritualistas, não deixe de participar, isto tudo auxilia o processo de crescimento desse nosso canal. Ela que foi a predecessora de São Francisco de Assis, um outro grande personagem da história que também vivia numa alimentação muitíssimo frugal. São Francisco de Assis, para vocês terem uma ideia, ele, por exemplo, tinha que acrescentava à sua alimentação cinzas para não sentir o sabor de tão radical que ele era. Isso quando vinha uma ordem especial do bispo para que ele pudesse se alimentar, porque ele quase não se alimentava. Aqui nós temos Teresa Neumann, que também foi uma grande nédia, ela que teve os estigmas. Geralmente os estigmas estão associados, no caso dos católicos, porque esse fenômeno existe em outras religiões, ao processo de viver de luz. Então, Santa Rosa de Lima, Santa Catarina de Sena sentiam os estigmas, se bem que invisíveis. São Francisco de Assis foi um dos primeiros, se não o primeiro, a receber fisicamente as chagas, ou, portanto, os estigmas também do próprio Cristo. Aqui nós temos uma fotografia digna de Teresa Neumann com Yogananda. É interessante verificar, porque lá no livro Yogi, né, a autobiografia de um yogi, se não me falha a memória do título do livro, ele fala sobre isso, do encontro dele com Teresa Neumann, que era uma grande nédia, ou seja, uma grande personagem que vivia de luz e que tinha também os estigmas, era uma mística que manifestava estes poderes, podemos assim dizer, essas capacidades. Aqui nós temos um indiano também, um hindu que vivia neste processo, enfim, que foi até caso de reportagens e de investigações científicas diversas. Seja como for, dignos, ao longo da história, nós tivemos diferentes casos de indivíduos que passaram pelo processo de viver de conexão espiritual, de viver de luz. Vou até deixar para um outro vídeo o caso de uma brasileira especificamente, mais à frente voltaremos nesse tema, de uma brasileira que passou mais de 50 anos, se não me falha aqui numericamente a memória, sem viver de alimentação, ou seja, ela não comia, não bebia, enfim, vamos falar disso depois, o caso de uma mineira. Seja como for, é isto, é justamente estar atento aqui. Não devamos também simplesmente rechaçar isto como uma ideia louca, absolutamente absurda, porque de fato, ao longo da história, nós temos diferentes personagens cuja altura moral não merece desconfiança absoluta de que, de fato, esse mecanismo é uma possibilidade. E, por um outro lado, também sublinho que isto se trata de uma via altamente perigosa, não recomendável. Portanto, estude, vivencie, mas pratique principalmente o jejum, moderadamente, uma vez por semana, já lhe será de alto auxílio. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a a outros temas no futuro. Se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários. Assisti até o final. Sou um apoiador, uma apoiadora, e especialmente coloque aqui no comentário final paz e bem, que é o lema de São Francisco de Assis, ele que também se alimentava minimamente. Paz e bem. Coloque aqui nos comentários, nós vamos responder na medida do possível. Paz profunda.